Queridos, vocês têm noção que nós estamos falando da maior chave que nós recebemos para a revelação de tudo que nós temos em Cristo? De tudo o que diz respeito ao céu? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Leia de novo João 16, do 7 ao 15. Ele é a chave para aquilo que nós estudamos sobre a importância, os inimigos da identidade espiritual. O Espírito Santo atuante em mim e você, ele nos tira da alienação desse século, da alienação dos 7 montes, da falinha do diabo. Ele consegue nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele opera uma obra para nos convencer a não agir de acordo com os apetites da nossa carne. Nós vamos ter que usar o nosso livre-arbítrio? Sim. Arrependam-se e vivam. Vocês têm que escolher, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa, ele não é uma influência assim, ele não é um pozinho do céu em mim e você. Ele é uma pessoa que quanto mais eu levo ele a sério, mais forte a fala dele fica na minha mente, na minha consciência, mais a manifestação da obra dele aparece em mim ao ponto de eu gerar filhos com ele, chamado de fruto do Espírito. O fruto do arrependimento é o fruto da obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Qual é a maior chave da nova aliança? Qual é a maior chave para eu viver a minha identidade em Cristo? Com certeza, o Espírito Santo de Deus. Eu sinto ele presente aqui quando eu falo isso, ele confirmando, eu sinto a alegria dele de ouvir eu falar isso para você. Eu sinto a confirmação, a convicção dele aqui. Ele falando isso, fala para eles a verdade, porque eu próprio sou o Espírito da verdade. Eu sinto o testemunho dele dentro de mim. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa levar ele a sério. É ele que vai purificar o que você não conseguiu fazer em 10 anos de crente. Em 6 meses levando o Espírito a sério, a tua vida é transformada, ela é mudada, ela é purificada, ela é polida, a tua mente é transformada. Faça prova do Senhor. A Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede. Sabe o que significa isso? Experimente. Não é ó, provai o Senhor. Não é para fazer prova para o Senhor, ficar fazendo prova se Deus está falando a verdade. Se você está falando a verdade, que isso apareça aqui amanhã de manhã. Se é do Senhor mesmo, isso vai acontecer. Deus até responde, ele é misericordioso. Ele responde que ele ama o nosso relacionamento com ele. Mas se você levar a sério a pessoa do Espírito Santo e convidar ele na sua vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou ler 2 versos aqui, vou trazer um testemunho para você de algo que eu fui ocular. Um testemunho que eu fui ocular da obra do Espírito Santo de uma maneira radical na vida de uma pessoa. 1 João 2, 27 e 29. João, ele diz assim nas suas cartas, sua primeira carta. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Como que eu consigo praticar a justiça? Como eu sei que eu vou estar pronta no dia da sua vinda? Mantenha o relacionamento com o Espírito Santo. Eu estou me lembrando de Jesus aqui, quando nós lemos lá no Monte da Religião, aquela denúncia que Jesus faz em Mateus 23 contra os fariseus e os mestres da lei. E aí ele fala assim,
a quem que vocês estão chamando de mestre mesmo? Porque só um é mestre. E ele fala mestre com letra maiúscula. E agora ele está falando assim, se eu for aquele que vai vos ensinar, o mestre com letra maiúscula, não vai operar em todo mundo. Porque os 12 discípulos tinham Jesus, e nós, e o resto da humanidade, e aqueles que viriam a crer nele. Não tinha como a humanidade inteira ficar correndo atrás de Jesus, que nem aquelas multidões faziam quando o noivo estava presente. Então ele enviou o Espírito dele, que dá testemunho em nós, da verdade, da veracidade que é o céu, da veracidade que essa palavra é. Essa palavra é uma pessoa, não é um livro. Tente entender, o Velho Testamento é o Pai falando e fazendo promessas. O Novo Testamento é o Espírito dando testemunho do Velho e o Filho sendo revelado a nós, deixando bem claro a vontade do Pai através da vida dele escrita e das palavras dele registradas. Isso aqui é a fala do Espírito para nós. A palavra de Deus é a fala do Espírito para nós. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério a pessoa chamada Espírito Santo. Muitos cristãos, eles gostam de usar o termo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que eles têm consciência do que é falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Será que eles têm consciência da obra completa quando eles usam o nome dos três, do Deus pleno em sua trindade, em sua manifestação de 3 em 1? Em Romanos 8, 1 e 2 diz assim: olha, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? E por que ali, quando eu li o fruto do Espírito, termina assim, contra essas coisas, não a lei? Porque quando você é guiado pelo Mestre dos Mestres dentro de você e você tem comunhão com o Espírito Santo, simplesmente é impossível você fazer coisas que aborrecem o mundo espiritual da luz. Você não afronta a luz. Pode ser que para algumas pessoas que estão em trevas, ao você escolher ser guiada pelo Espírito Santo, assim como Jesus era, você vai aborrecer religiosos e pessoas malvadas deste mundo. Todos os discípulos de Cristo foram perseguidos por homens maus que eram seduzidos e escravos pela alienação desse século. Não espere achar concordância ao você escolher ter uma vida rendida ao Senhor. Quantas vezes eu perguntei, até era a oração da minha mãe e da minha irmã mais velha, pessoas que me amam muito e intercedem pela minha vida. Meu Deus, mas Amelie, quanto mais ela obedece a tua palavra, mais coisas acontecem na vida dela e não parece que o Senhor está com ela. Se você escolher não ser uma pessoa neutra e manifestar a luz, você vai incomodar as trevas, porque onde a luz brilha, foi uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi nessa cidade que eu estou por meio da oração do corpo de Cristo na minha vida. Se a luz incomoda as trevas, irmã, e você foi chamada para ser luz. A luz incomoda. Onde a luz está, as trevas são dissipadas. Ah, como eu acato essa palavra. Mas o testemunho que eu ia te dizer, para te deixar empolgado com a pessoa, essa grande chave do arrependimento, que é a pessoa do Espírito Santo trabalhando na tua mente, na tua consciência, tirando o pesar do teu coração e trazendo uma consciência de justiça, implantando a nova identidade em você. Então, o arrependimento te traz a vida no Espírito. O sopro é colocado em você novamente nesse processo chamado arrependimento. Quando esse processo vai acabar? Quando Jesus voltar.
O arrependimento não é uma obra isolada que eu faço um dia. É um processo de transformação até nós sermos conformados à imagem do Cristo, do ungido, do enviado de Deus. Agora veja, porque o que nós vamos ver nos módulos, você vai se alegrar tanto, você vai pular e se regozijar em Deus com a sua herança. E você vai precisar do Espírito Santo, desta obra que nós estamos falando, para que a obra seja completa e a sua identidade seja plenamente, integralmente forjada em Cristo Jesus. E o testemunho que eu ia dar é, eu preguei o evangelho para um rapaz, nós saímos em evangelismo pela rua, na cidade que eu morava, há muitos anos atrás isso aconteceu. E nós saímos pela rua e eu me deparei com um guarda. Ali era um distrito industrial e aonde ficava o lugar que nós nos reuníamos como igreja. E aos sábados nós fazíamos evangelismo de rua. E ali naquele lugar eu ministrei para ele e eu perguntei se ele conhecia sobre Deus. Falei, você conhece Deus? Eu fui instruída a falar isso. Ele falou, já ouvi falar. E sobre Jesus? Também. Você já conhece o Espírito Santo? Ele, nunca ouvi falar. Eu comecei a falar de Gênesis, do propósito do homem. Em uma hora, eu falei para ele de Gênesis até a redenção em Cristo, falei do Apocalipse, falei da necessidade do Espírito Santo. Ele falou, olha, de Jesus eu ouvi falar, de Deus também, mas desse Espírito Santo eu nunca tinha ouvido falar. Falei, então faz o seguinte, você fala, pede para Deus, pede para Ele, convida Ele para se apresentar. Ok, esse homem eu preguei, ele não sabia nada, eu mostrava na Bíblia para ele, eu falei para ele de Jesus. Ele, com um coração puro ali, falou que não sabia, ele não tinha Bíblia, tudo bem. Naquele dia eu vou falar, aquele encontro estava marcado. Esse homem voltou 15 dias depois, lá naquele lugar que a gente se reuniu. Eu falei, olha, no final da rua onde você trabalha. Ele falou, num dia de folga eu vou lá. Ele me volta lá, numa quinta-feira, num culto de quinta-feira, pregando a Bíblia para mim. Eu falei, esse cara tá de palhaçada comigo. Esse cara sabia a Bíblia e me fez ficar perdendo o tempo com ele. Ele falou, sabe naquele dia que você foi embora? Naquela semana, um irmão levou uma Bíblia para mim. Ali, deixou a Bíblia para mim. E esse irmão deixou essa Bíblia para mim. E quando eu li a Bíblia, eu falei, Espírito Santo, se você existe, vem se manifestar aqui. Ele disse para mim, eu fui chacoalhado, eu fui levantado de onde eu estava, eu fiquei chacoalhando. Irmãos, enquanto eu conto para vocês, é impossível meu corpo não manifestar uma expressão de temor. Ele falou que ele foi chacoalhado durante 40 minutos. Ele começou a falar numa nova língua que ele não conhecia. E ele começou a ler a Bíblia. E ele passou 8 dias lendo a Bíblia sem parar. E ele não sabia como, mas ele entendia tudo o que ele lia. E ele se lembrava depois aonde estava. 8 dias. A obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. 8 dias, o que não faz em anos na vida de uma pessoa. Por quê? Coração puro, fome. Ele não tinha outra coisa para fazer, ele era o vigilante. Deus tinha tanto uma obra na vida desse homem que mandou alguém levar a Bíblia lá. Esse homem foi chacoalhado, batizado no Espírito, doutrinado na palavra e chegou lá pregando a salvação para mim. Ele chegou na igreja, eu falei assim, irmão, e aquilo tudo? Ele falou, irmã, eu realmente não conhecia nada. E eu sei que agora esse Espírito Santo existe, porque ele esteve comigo ali. Eu quero te convidar a fazer esse convite para o Espírito Santo ser mais vivo na sua vida, como nunca foi em nenhum tempo atrás. E convidar ele para te ensinar a nova vida através da Bíblia Sagrada.
Guarde isso no seu coração. O Espírito Santo é a grande chave. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.